Queridos, feche os seus olhos onde você está e mais uma vez vamos orar ao Senhor. Santo, soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós nos colocamos diante da Tua doce presença. Pai, rendendo graças, Senhor Jesus, pela alegria de poder estar na Tua casa, rendendo graças a Ti, ó Deus, pelo privilégio de sermos ministrados, meu Pai, através da Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma vida que glorifica o Teu nome, que dia após dia, Senhor Jesus, os nossos lábios possam entoar que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Deus e que não existe outro que se compare a Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo. Haja, Senhor, em nosso meio, haja, Senhor, em nossos corações, em nossa mente, para louvor a Tua glória. Pai, eu me coloco como vaso disponível em Tuas mãos. Deus, de mim mesmo eu não tenho absolutamente nada para entregar, mas eu me coloco à disposição, Senhor Jesus, para que o Teu fluir ocorra neste lugar, para que a Tua unção seja derramada, para que a Tua palavra ministre aos nossos corações e possa gerar resultados, meu Pai, para louvor a Tua glória. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dá uma abraçada na pessoa que está do seu lado e diga para ela: ei, está frio? Está um pouquinho frio, e o ar-condicionado, colabora. Eu tive que pegar ali, diminuir, aumentar a quantidade de graus, porque eu estava congelando ali. Então o ambiente está propício para dar sono, ou a hora, muita gente trabalhou como eu hoje até meio-dia. Então, aos sábados, eu nunca costumei, na verdade eu nunca tive o hábito de dormir durante o dia, nunca conseguia. Às vezes estava muito cansado, queria dormir, mas não conseguia. A idade vai chegando, a gente vai ficando mais velho e eu não tenho, a minha rotina é muito puxada durante a semana toda, e aí virou rotina. Sábado à tarde, se eu não tirar um cochilo, é como se eu não tivesse descansado no final de semana. Então o ambiente é propício para isso, para a gente está sentado num ambiente confortável, cadeiras que não são acolchoadas, mas são feitas de maneira para nos assentar bem. Então tudo isso colabora para que a gente relaxe ao ponto de perder o que está ao nosso redor. Mas eu quero te chamar a sua atenção e não deixe o cansaço, não deixe o costume, não deixe, a vontade de descansar roubar esse momento tão especial que é o momento da palavra do Senhor. Nós entendemos há uns 2 anos atrás que a atualização ministerial, ela precisava, a gente sinceramente trazia pessoas de fora. A gente, nas primeiras que nós fizemos, todas as ministrações eram um pastor de fora. Geralmente o pastor Rodrigo ou a pastora Rose finalizavam com uma palavra. Depois nós entendemos que para que fosse mais eficiente, era necessário que fosse um momento em que nós passássemos diretrizes, um momento em que nós, enquanto pastores dessa igreja, entendendo as necessidades que nós temos, pudéssemos ser pontuais naquilo que precisávamos passar, nas direções, nas ministrações feitas. E hoje não será diferente. Ontem nós tivemos instruções, uma coisa um pouco mais pedagógica. Hoje, o tempo que Deus separou para nós é um tempo para sermos ministrados. E eu creio que um óleo fresco está sendo derramado neste lugar. Eu creio que o Senhor está fazendo aqui um caminho de cura, um caminho de restauração, e esses caminhos estão sendo traçados hoje nas nossas vidas. Eu poderia dizer que Deus iria restaurar o nosso ministério nesse final da tarde, início de noite. E Ele pode fazer isso sim, porque Deus Ele pode fazer todas as coisas. Diga comigo: Deus pode fazer todas as coisas. Mas quando nós vamos para a Bíblia e nós vemos a forma como Deus trabalha, nós entendemos que existe um modus operandi, existe uma forma como Deus costuma trabalhar. E ao observar isso, nós entendemos e nós podemos compreender Deus, a forma como Deus age. E fica muito evidente que Deus, Ele restaura pessoas, e pessoas restauradas restauram ministérios. Repita comigo: Deus restaura pessoas, e pessoas restauradas restauram seus ministérios. O que acontece é que nós queremos viver um renovo, queremos viver algo novo da parte de Deus,
dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas ações, mas esquecemos que o primeiro a ser restaurado deve ser nós. Afinal de contas, se o nosso ministério precisa de uma restauração, se o nosso ministério precisa de um renovo, nós somos os primeiros a ser, que precisam ser renovados, precisam ser restaurados. Nós sabemos que muitas vezes Deus permite que as nossas forças se acabem, que as nossas debilidades elas fiquem expostas, elas fiquem em evidência. Mas tudo isso para quê? Para que se cumpra exatamente aquilo que a palavra diz. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a parte B do versículo diz assim: pois quando sou fraco é que sou forte. Você pode repetir? Pois quando sou fraco é que sou forte. Mas como assim, pastor? Como é que isso faz sentido? Como é que pode ser isso? E a resposta está lá no versículo anterior, na parte B do versículo anterior, que diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A Bíblia é clara em dizer que é na nossa fraqueza que nós recebemos força, que é quando estamos nos sentindo fracos, é que nós alcançamos lugares que nós não poderíamos estar pela nossa própria força. E eu sei que parece muito desafiador, queridos, muito desafiador, e não pense vocês que é só para vocês, mas para todos que estão aqui, dos pastores aos professores de escola bíblica, toda a equipe, todos os professores das crianças, todos. É muito desafiador iniciar um ano de trabalho. É um desafio olharmos para um banner gigante logo na entrada da igreja, com um lema que nos chama, sirva com alegria. Tudo isso é muito desafiador quando nós olhamos para dentro de nós e nós nos encontramos cansados, desmotivados pelas circunstâncias. Mas eu quero te dizer que é neste lugar onde nós não encontramos força, é que brota a força que nós precisamos. Não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade intelectual, mas é a força daquele que tem todo o poder. Nós somos empoderados por Ele. Somos empoderados por Ele para alcançar lugares que Ele tem para nós. Enquanto a nossa força, a força do nosso braço alcança, nós estamos focados nela. Enquanto a nossa capacidade intelectual pode, enquanto a nossa eloquência pode, nós a usamos. Quando nós não temos mais força para nada, nós abrimos espaço para o poder sobrenatural de Deus agir. Na nossa vida existem desgastes, muitos. Tudo, na verdade, se desgasta. Objetos se desgastam. E nós estamos, nós cansamos, nós como pessoas nos desgastamos. E nós estamos em um tempo, queridos, em de tantas pessoas, nós temos lidado com tantas pessoas cansadas e com vontade de desistir de tudo. Muitas vezes o sorriso no rosto está presente, muitas vezes parece ser alguém alegre, parece alguém feliz e que está tudo bem, mas nós não temos dimensão da guerra que existe em seu interior. Pessoas querendo desistir, pessoas planejando desistir. Eu quero te dizer que se você se sente assim, o Senhor te achou aqui nessa noite. Eu quero te dizer que se você se sente assim, Ele te encontrou e Ele não desiste de você. Hoje Ele te pega pela mão, Ele olha em seus olhos e Ele te diz: eu tenho cura, eu tenho resposta para você, eu tenho restauração, eu tenho renovo. Existem vários tipos de desgastes, vários. Existem desgastes espirituais, existem desgastes de âmbito emocional, existem os desgastes físicos, mas eu não tenho dúvida de que um dos piores desgastes que nós podemos ter é o desgaste mental. Diga comigo, desgaste mental. E o que é isso?
é o cansaço da nossa mente. Porque se é cansaço físico, um banho quentinho, uma cama confortável, um bom sono, tudo isso nos restabelece. Essa semana a pastora Rose mandou uma mensagem no grupo de intercessão falando que eu não estava me sentindo bem. E realmente cheguei em casa do trabalho, já estava no trabalho passando muito mal, umas dores abdominais, uma indisposição muito grande, um cansaço, um nível de esgotamento muito grande. E eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, e minha esposa falou: amor, você quer que eu convide a pastora Natália para pregar no seu lugar? Eu falei: deixa eu perguntar para os pastores se eu tenho autorização para isso. E aí perguntei aos pastores: claro, pastor, fica à vontade. Será que ela vai, atender esse pedido assim tão em cima? E eu falei: que o Senhor, vá de encontro agora e já ministre no coração dela. E graças a Deus ela recebeu o desafio, ela aceitou o desafio e esteve aqui conosco domingo passado. E então a pastora, comecei isso com a pastora Rose, ela imediatamente mandou mensagem no grupo de intercessão. Enquanto isso, eu me deitei, não consegui comer, eu me deitei e dormi. Dormi mais ou menos 2h30. Queridos, eu creio no poder da oração, creio que o Senhor agiu, mas foi impressionante o quanto eu acordei bem, revigorado, ainda com uma disposição na parte da barriga, mas com a minha mente leve, um sentimento gostoso, porque eu estava exausto, eu precisava descansar. Então aquelas 2h30 foi suficiente para me restabelecer, para que eu ficasse bem, uma cama confortável. Eu particularmente, eu falo isso para minha esposa, e eu falo que a minha mãe, ela acertou em muitas coisas que ela disse. Quando você for adulto, quando isso, porque mãe sempre tem razão nesse sentido, você vai valorizar isso, você vai falar. Eu falar, a única coisa que a minha mãe errou foi quando ela disse: quando você pagar a conta de luz e água, eu quero ver se seu banho vai ser demorado desse jeito. E ela errou, porque meu banho ainda é muito demorado, porque ali é o meu tempo de relaxar. Eu amo água quente, quando está calor eu amo água gelada. Então eu gosto de banho. Se você me vê com mau cheiro por aí, alguma coisa está estranha, porque eu tomo um banho, e assim, um banho muito bom e muito demorado. Eu tenho problema com a pele, resseca pelo uso excessivo de sabonete. Por quê? Porque eu amo o banho, é o meu momento de relaxar. E às vezes eu chego em casa pilhado, cansado, eu vou para o banho, e é impressionante, porque eu saio assim, zen, já com vontade de ir para a cama, com vontade de dormir. Se eu tenho que trabalhar até mais tarde, até altas horas da noite, eu só tomo banho depois que eu terminar de trabalhar, porque se eu tomar banho antes, eu não consigo, porque o nível de relaxamento é tão profundo que eu tenho dificuldade. Eu trabalho com criatividade, então a gente precisa estar ligado ali. Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que é muito fácil, é mais fácil se restabelecer de um desgaste físico. Mas quando o cansaço é mental, o banho não resolve. A cama pode ser confortável como for, ela se torna dura e com espinhos. O sono até vem, mas nós não conseguimos dormir porque a nossa mente não para. E nós vivemos dias de muitas pressões. São pressões familiares, pressões financeiras, pressões ministeriais, e essas pressões, elas acabam com a gente. E quando eu digo pressão, queridos, não é no sentido ruim, não, é no sentido bom. Um pai de família, ele tem a obrigação de cumprir com as obrigações da sua casa. Muitas vezes, por tantas outras demandas, a gente acaba se sentindo pressionado nisso. Ministério, trabalhar na igreja é coisa maravilhosa, mas nos sentimos pressionados, porque nós queremos ver a coisa agir, queremos ver a coisa acontecer. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem entender aquilo que a gente quer, não seguem o nosso ritmo, ou então, enfim, existem algumas desilusões ali e acontecem as pressões. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. Você pode dar um sorriso por isso? O carvão, ele se transforma em diamante, porque ele resiste ao processo de pressão. Eu quero dizer que as pressões, elas não são feitas para te matar, não são feitas para te destruir, nem para te paralisar. Elas acontecem para te melhorar. Diga comigo: as pressões me melhoram. Existe uma sabedoria, existe uma graça
que só vem com as experiências que Deus permite que nas pressões da vida. Se nós analisarmos, é nos momentos de pressão que nós mais crescemos. São nesses momentos em que mais amadurecemos. São nesses momentos que vêm as melhores ideias, os melhores escapes. São nesses momentos que tomamos coragem para tomar decisões que muitas vezes postergamos por décadas, anos, meses. Mas eu quero, à luz da palavra, te lembrar de alguém que passou por um desgaste, uma pressão, e que teve vontade de desistir, que teve vontade de morrer. E a Bíblia é extraordinária, e ela não esconde nada. Nós encontramos nela as histórias de Davi, as vitórias, mas também encontramos o seu adultério. Nós encontramos Salomão com toda a sua glória sendo presenteado com riqueza e sabedoria, mas nós também o encontramos perdido em meio a tudo isso. Nós encontramos Moisés, que retira o povo do Egito, um mar inteiro se abre à sua frente, mas também o vemos Moisés sendo impedido de entrar na terra prometida por não obedecer a um comando de Deus. Nós encontramos Pedro andando sobre as águas, e encontramos ele negando Jesus 3 vezes. Eu quero compartilhar com os amados o texto de alguém que sentiu vontade de desistir de tudo, e que o Senhor nos ajude assim como fez com ele. Abra suas Bíblias em 1º livro de Reis, capítulo 19. 1º capítulo de Reis, capítulo 19, a leitura é um pouco extensa. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Por isso concentre-se. Se a sua versão é diferente da minha e você se perde, se você quiser só ouvir, fique à vontade, mas é importante que você preste atenção nesse texto. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou em uma caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só,
e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos, e ele vem com a mesma coisa, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Elias, antes de receber esse recado, ele tinha vivido um dos momentos mais gloriosos, mais importantes do seu ministério. Nós conhecemos a história. Enquanto os adoradores de Baal se machucavam, pedindo para que Baal se manifestasse, respondesse com fogo, e não havia resposta. Afinal de contas, outros deuses não têm respostas. Diante de Deus, esses outros deuses ficam calados. Elias então aumenta a dificuldade, manda jogar água e faz ali uma oração: Senhor, mostra que tu és Deus. O fogo desce dos céus, consome todo o holocausto, a água lambida, todo Israel, todos veem que só existe um Deus. Então ele pensa: agora todos sabem, agora tudo está favorável, agora a coisa vai melhorar. Agora, Jezabel não vai mais se posicionar de maneira contrária, porque ficou evidente que o único Deus é o Deus de Israel. Mas de repente Elias então recebe uma mensagem de Jezabel: que os deuses me destruam, acabem comigo se amanhã, neste mesmo horário, você não estiver morto. E aquela mensagem ela acaba com Elias. Pode parecer até estranho, queridos, que apenas uma mensagem leve Elias a um quadro de ansiedade tão profundo, de depressão tão terrível, ao ponto de desejar a própria morte. Por isso, para mim, fica muito claro que não foi a mensagem, mas ela serviu de gatilho para que sentimentos mal administrados há muito tempo aflorassem no coração de Elias. Não tem lógica apenas uma pessoa se posicionar. Ele tinha acabado de matar a espada 450 profetas de Baal. Como que uma mulher poderia mexer com a estrutura daquele homem tanto assim? É fato que mexeu, mas foi a gota d'água de uma série de sentimentos que estavam mal resolvidos no seu coração. Aquilo foi a gota d'água de coisas que foram deixadas para depois. Ali foi a gota d'água de coisas conflitos que estavam no seu interior e que ele ainda não tinha colocado diante do Senhor. Mas Deus traça um plano de restauração para a vida de Elias. Deus traça um caminho de restauração para a vida de Elias. Ele traçou um caminho de restauração para você nessa noite. Ele te trouxe aqui para que a restauração te alcance e que você, restaurado, restaure
os seus ministérios, em nome de Jesus. Talvez você esteja cansado, extremamente desgastado, coisas que você pensou que já estavam resolvidas, mas não estão. Queridos, eu vejo aqui muitos Elias dentro de cavernas, com medo de se voltarem para o seu propósito e para a sua missão. Assim como Deus preparou um caminho de restauração para Ele te trouxe aqui, e você será restaurado em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o que Ele faz? Ele alimenta Elias, Ele traz o que? Pão e... Ele traz o que? Pão e água. E Jesus, Ele é colocado simbolicamente na palavra do Senhor como o pão da vida, como fonte de água que nunca se esgota. Não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Tudo. Ele é o nosso pão, Ele é a água que jamais se esgota. Elias está em um profundo desânimo, aqueles momentos que você olha e você pensa: não adianta, eu não vou conseguir, eu não vou mais conseguir me dispor a servir, eu desisto, eu cansei. Mas o Senhor tem um alimento do meio do seu desejo de desistir. Ele tem pão e água disponível para você comer, e pode comer, coma, sacie-se dessa presença tão extraordinária, dessa paz que excede todo entendimento. Um ponto muito importante, queridos: nós não podemos negligenciar o descanso, não podemos. Descansar é tão importante que o próprio Deus, Ele dá o exemplo no processo da criação. Mas entenda uma coisa: descansar não é desistir. Diga comigo: descansar não é desistir. Descansar não era abandonar a missão. Repita. Afinal de contas, o que é descansar então, pastor? Descansar é dar suporte ao corpo para continuar vivendo o propósito. Isso é descanso. Paralisar não é descansar. Desistir não é descansar. Se você está cansado, você precisa de descanso, não de desistir, não de parar, não de paralisar. Não, nós não podemos negligenciar o nosso tempo de descanso, é fato. Jesus sabia tanto da importância disso, que Ele constantemente, a gente vai ver nos evangelhos, que Ele deixa a multidão e Ele vai ficar um tempo a sós com o Pai para orar, para se alimentar, para buscar descanso em Deus. Elias então se levanta, come, bebe, e isso lhe dá forças para uma jornada que duraria 20 dias, mas dura 40. Aquele alimento ainda não foi suficiente para fazê-lo ter disposição suficiente para seguir caminhando. E eu fico pensando o que a Bíblia não relata desse caminho, os desafios emocionais vencidos, ele indo de volta aos pontos onde aconteceu, aos pontos que o seu coração foi machucado, onde ele tinha uma expectativa e foi frustrado. E sabe, à medida que ele vai ali mexendo nisso, o Espírito Santo vai trazendo sobre ele cura, restauração. E assim foram 40 dias caminhando. Sabe o que eu aprendo aqui? O tempo de descanso, tempo de refrigério, ele sempre precede uma nova missão. O cansaço ele vem, mas em Jesus nós encontramos descanso. E depois do descanso, levantamos e seguimos no propósito, levantamos e seguindo, caminhando, levantamos e nos posicionamos, seguindo, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Qual é o propósito dessa vida, se nós desistirmos de servir aos outros? O que seria de uma família se cansada, uma mãe desistisse de preparar alimentos para os seus filhos?
O que seria de uma família se um pai cansado desistisse de trabalhar porque o seu corpo não está mais aguentando, ele precisa fazer outras coisas, a sua mente está sobrecarregada? O que seria dessa família? Para o trabalho existe descanso. Desistir não é uma alternativa. E o nosso cansaço muitas vezes se dá por mentiras que nós mesmos acreditamos. Nos sentimos incapazes de realizar aquilo que o Senhor nos chama. Nos sentimos pequenos diante dos desafios. Não consigo. Não é para mim. Não vou conseguir. Não tenho estrutura. Realmente nós não somos nada diante desse grande universo, diante do grande Deus que nós servimos. Mas nós servimos ao Deus que criou este universo. E se Ele nos chamou, Ele irá nos capacitar. Nós não podemos desprezar aquilo que nós já recebemos em Deus. A Bíblia conta a história de Apolo. Apolo, um judeu eloquente, que tinha muito conhecimento acerca das Escrituras, ali do Velho Testamento. Ele tinha tido experiência com os ensinos de João Batista, então ele reconhecia Jesus como Messias, entendia o batismo de João Batista, mas ele ainda não tinha tido acesso a verdades mais profundas do ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Sabe o que é isso? Aquilo que ele sabia, ele falava e fazia com excelência. Mesmo não conhecendo muito sobre ele, mesmo não tendo tido as experiências profundas que aquelas pessoas mais próximas tiveram. Então Deus vai e levanta Priscila e Áquila para o instruir, e depois disso ele segue um ministério tão bem sucedido, ao ponto das pessoas o colocarem acima de Paulo, dizendo: a desenvoltura oral de Apolo é muito superior a de Paulo. E aí começar até a haver uma divisão. Opa, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cristo. Divisões ali, sabe? Por quê? Porque ele se tornou um homem de prestígio. Mas o que mais me chama a atenção, querido, nessa história deste homem, é que mesmo sem conhecer profundamente todos os ensinos de Jesus, ele usava o conhecimento que ele tinha para pregar o Evangelho com excelência. Nós não precisamos saber de tudo, nós só precisamos estar dispostos a fazer. Muitas vezes nós nos paralisamos, não seguimos em frente, não nos empenhamos, porque não nos sentimos capazes. Deus vai te usar naquilo que Ele já te entregou. Mas Jesus não me entregou nada. O nome disso é ingratidão. Quando nós temos o exercício, exercitamos a gratidão, Deus traz à memória aquilo que nós estamos vivendo em Jesus, aquilo que Ele vai nos dando, e o nosso coração vai se enchendo de alegria, e nós vamos entendendo que nós vivemos sim experiências tremendas com o Senhor. Quando nós começamos a olhar para o sol e pensar: louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor por este sol, porque eu poderia não ter acordado, mas o Senhor me colocou aqui. Glória a Deus por este ar que eu respiro, obrigado por essa roupa que eu visto, obrigado, Senhor, por esse arroz, por esse feijão, por essa farofinha de cebola, por esse ovo frito. Jesus, que coisa deliciosa, obrigado. Quando nós exercemos essa gratidão, nós vamos entendendo, a gente passa a entender que os processos que nós estamos vivendo em Deus são tão profundos, tão extraordinários. Ele tem feito tanto em nós e através de nós, tanto. Nós não precisamos saber de tudo, nós precisamos nos dispor a fazer. Assim como Apolo não tinha profundidade em conhecimento do ministério de Jesus, mas aquilo que ele tinha, ele pregava. E a Bíblia diz que ele pregava de maneira eloquente, ensinava com precisão. Esse é o termo. Não, sabe, rejeite, não descarte aquilo que você já viveu em Deus. Mas é fato de que tem coisas que não estão na nossa alçada. A arca foi para Noé,
fazer chover era com Deus. Mas muitos de nós estamos nos desgastando, porque nós queremos fazer a arca, mas nós também queremos fazer chover. Deus nos coloca à frente de algo, mas nós queremos fazer mais, queremos agir, queremos que as pessoas sejam transformadas, queremos convencer, queremos assumir um papel de Espírito Santo, e nos desgastamos. Existem coisas que não estão na nossa alçada, não está na nossa jurisdição, não nos cabe. Muitas vezes o agir de Deus vai nos surpreender de formas diferentes do que nós esperamos. Elias estava acostumado com fogo, com vento. É assim que ele se esperava que Deus fosse se manifestar. Mas de repente, numa brisa suave, o Senhor veio. É como se ele dissesse para ele: mesmo que você não possa ver, mesmo não fazendo barulho, eu estou aqui. Enquanto você trabalha, eu continuo trabalhando. Enquanto você está disposto, eu continuo trabalhando. Mesmo que você não está vendo, eu estou te capacitando. Mas as lutas são grandes, eu continuo aqui. Eu continuo te ajudando. Eu continuo trabalhando por aqueles que são meus. Essa foi a resposta do Senhor para Elias. Elias queria ver a manifestação no barulho, no fogo, assim como foi lá com os profetas de Baal. Mas Deus se manifesta em uma brisa suave, em um vento leve. Prepare-se para ver a manifestação do Senhor de maneiras diferentes do que nós esperamos. Qual a perspectiva que você tem a respeito do seu ministério? Será que o seu desânimo não está na insistência em querer fazer as coisas da sua maneira? Deixe a brisa suave te envolver. Deixe esse vento se manifestar através da sua vida. Talvez você esteja como Elias, com a perspectiva errada, ou ainda pior, você perdeu a perspectiva celestial. E como Elias, você está perdendo a sua missão. Escute. Quando nós perdemos a visão de quem é Deus, nós perdemos a nossa missão. Elias estava se sentindo sozinho. Ele estava tão focado em seus sentimentos, a ponto de achar que eles o definiam, a ponto de não conseguir enxergar a ação de Deus na vida das pessoas. Quantos de nós permitimos que o nosso passado nos defina? Que a falta de afeto que num dia não tivemos, o afeto que nunca tivemos, nos defina. Quantos de nós, baseados nos relacionamentos que nós tivemos, criamos a nossa identidade e nos posicionamos achando que esses somos nós? Precisamos mudar de perspectiva. Não é o seu passado que te define, não é o seu temperamento que te define. Tem gente se escondendo atrás de temperamento. Temperamento só serve para a gente se entender e se aperfeiçoar em Jesus, para a gente entender o outro, entender os processos que ele precisa viver no Senhor. Ter paciência, ter calma, saber lidar. É para isso. Não é para se esconder, não é para usar como desculpa. Mas eu sou assim. Gabriela? Não, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Não permita que os seus sentimentos definam quem você é. Não ache que as circunstâncias definem quem você é. Não deixe que opiniões de outras pessoas definam o obreiro, o diácono, o pastor que você é. Não deixe. Então Deus fala para ele: filho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está achando que ele está sozinho, tem 7 mil de todo joelho que não se dobrou a Baal.
Você não está sozinho. Enquanto você trabalha, eu também estou trabalhando. Naquilo que você não consegue, eu estou lá. Onde você não consegue estar, lá eu estou. Por que ficar nessa preocupação, nessa agonia? Deus começa então a mudar a perspectiva de Elias. Eu quero dizer para você: saia da caverna hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo está soprando uma brisa suave na porta da sua caverna, te chamando. Sai para fora. Sai para fora. Eu vou quebrar as tuas razões. Eu vou mudar a tua perspectiva. Eu vou fazer com que você tenha um olhar diferente. Queridos, vida de igreja tem conflitos. Ninguém aqui está ileso de ser traído, de ser ofendido, de ser machucado. Ninguém está ileso, né? Todos nós estamos suscetíveis a passar por situações complicadas, todos nós. Mas nós precisamos aprender a não carregar ofensas, mas carregar uma lição. Não carregue ofensas, porque essas ofensas elas paralisam você. Carreguem as lições que Deus escondeu dentro dessas ofensas. No fim, Deus então restaura a missão e o propósito de Elias. Ele coloca óleo fresco em suas mãos e o faz seguir, fazendo aquilo que ele foi chamado. Deus não falou bem assim: tá bom, você está cansado? Vai para uma rede. Você está cansado? Tira férias, fica aí um ano sabático de descanso. Ele disse para Elias: ei, uma obra precisa ser feita e eu conto com você. Levanta, sai e continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Eu te chamei para ungir, saia da caverna e continue ungindo, continue guerreando, continue sendo boca profética nesta nação. Sabe por que nós precisamos que os Elias dessa geração saia das cavernas e recuperem o óleo fresco, descansem? Porque existe uma geração de meninos, existe uma geração de homens, de mulheres que precisam ser ungidos, e a unção ela representa a capacitação. Nós, não podemos viver mergulhado em nossos conflitos, porque o propósito de Deus é preparar novos joelhos que não se dobrarão a Baal. Mas nós estamos tão preocupados com as nossas demandas, que estamos esquecendo que uma geração que vem após nós está abandonada. Não está sendo ensinada a amar o Senhor, está sendo ensinada a amar o TikTok, o Instagram, mas não o Senhor. Por quê? Porque estamos ocupados demais com as nossas demandas. Os Elias precisam sair das cavernas, para que meninos, meninas, homens, mulheres sejam ensinados a não se curvarem diante de Baal. Esse é o nosso papel. Se você é Elias na caverna, saia. Seja boca profética nessa nação em nome de Jesus. Se há cansaço, descanse, mas não pare, não paralise, não desista. Deus conta conosco para ser resposta para esse tempo. Precisamos mais uma vez nos voltar às pessoas que estão desistindo, pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, e anunciar: ei, o Senhor não te deixou para trás. E eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Hoje é o dia que o Senhor separou para restaurar profetas. Você não entendeu? Hoje é o dia que o Senhor separou para restaurar profetas. Devolução de chamado. Se você tem um chamado de Deus, mas treme na base,
se sente intimidado, eu quero te dizer que intimidação se vence avançando. Não se vence intimidação recuando, se vence avançando. Não tenha medo de derrubar, sabe, a unção de Deus que o Senhor colocou sobre você. Não tenha medo. Não fique comparando o seu ministério, o seu desempenho com outras pessoas. Saul, ele era alto e tinha uma bela armadura, mas Deus estabelece um novo padrão em Davi. Pequena estatura, sem armadura, apenas com algumas pedras nas mãos, mas com o coração ardendo por fazer a vontade do Senhor.